que explorei imperfeitamente, a arquitetura carecia de finalidade. Eram numerosos os corredores sem saída, as altas janelas inalcançáveis, as portas colossais que davam para uma cela ou para um poço, as incríveis escadas inversas com os degraus e a balaustrada para baixo. Outras, aderidas aéreamente ao flanco de um muro monumental, morriam sem chegar a lugar algum. Depois de 2 ou 3 voltas na treva superior das cúpulas. Ignoro se todos os exemplos que enumerei são literais. Sei que durante muitos anos infestaram meus pesadelos. Já não consigo saber se este ou aquele traço é uma transcrição da realidade ou das formas que desatinaram minhas noites. Esta cidade, pensei, é tão horrível que sua mera existência e perduração, ainda que no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro, e de certo modo compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser corajoso ou feliz. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu finalmente começo a fazer o projeto Lendo o Aleph com o primeiro conto, O Imortal. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que aqui no canal tem uma resenha do Aleph, do livro todo. Eu vou deixar o link no box de informações. Mas hoje, finalmente, vamos começar a falar do conto. O Imortal é um conto um pouquinho longo para a média do Borges e ele é dividido em partes. Ele começa com um narrador que cita um manuscrito, depois começa a reprodução desse manuscrito, que é dividido em 5 partes, e no final tem um pós-escrito, que é um comentário sobre um texto que cita o manuscrito. Esse comentário seria, a gente infere que é lá o narrador do início, mas não tem nada certificando disso. E esse conto, ele reúne algumas das principais características da obra do Borges, da estética do Borges, dos temas favoritos e tudo mais. O conto narra a história de um tribuno romano chamado Marcus Flamínio Rufo. Só que no início do conto ele não é apresentado assim. Esse primeiro narrador que apresenta o manuscrito vai dizer, ele vai falar de um antiquário turco chamado Joseph Cartáfilos. E esse Joseph Cartáfilos ele estaria na Inglaterra e teria dado de presente para a princesa uma tradução da Ilíada feita pelo Alexander Pope. Dentre as páginas, parece que no último tomo da Ilíada ela teria encontrado um manuscrito. E esse manuscrito estaria então sendo ali reproduzido aqui no conto, literalmente. Isso são palavras do primeiro narrador. E aí, então, esse manuscrito vai contar a história desse tribuno romano chamado Marcus Flamínio Rufo. Ele vai dizer que lutou nas tropas de César, que ele estava no Egito e que, apesar de as tropas de César terem tido êxito nas suas campanhas, ele mesmo não participou muito dessas campanhas mais exitosas. Ele parecia um pouco ressentido de não ter tido grandes batalhas ou grandes vitórias. Só que num determinado momento ele esbarra com um cavaleiro errante. E esse cavaleiro estava ferido, ele chega perto de onde a tropa dele estava assim, meio que acampada. Muito ferido já, muito combalido, num cavalo, e ele acaba caindo, tá sangrando. E pergunta que rio é aquele, né? Qual é o nome desse rio que passa aqui perto? Que seria o Nilo, né? Mas aqui eles chamam de Egito. E aí, quando o Flamínio fala pra ele que é o Nilo, né? Que eles estão no Egito, o cavaleiro fala, não é esse rio que eu tô procurando. Eu tô procurando aquele rio que purifica da morte. O rio que dá a imortalidade. Então ele vai contar a história desse rio da imortalidade que fica próximo a uma cidade dos imortais. Mas ele só tem o tempo de contar a história e acaba morrendo. Flamínio Rufo, que estava ali desanimado, né, com seu desempenho medíocre, né, acredito eu, porque ele dá essa indicação sutil, decide adotar essa empreitada de encontrar a cidade dos imortais, de encontrar o rio da imortalidade. Em vários momentos ele duvida da existência daquilo, acha uma ideia absurda, mas ele acha que só a busca por aquilo ali já o justificaria, né? Então, em determinado momento, ele diz que se contenta em buscar esse lugar, em procurar esse lugar. Então, ele, de uma certa forma, arruma um sentido para a sua vida, assim, algo que o justifique. E então, ele vai dizer que foi uma empreitada muito dura,
porque ele perdeu muitos homens no caminho, eles passaram muito tempo no deserto, sofrendo, com fome, com frio, ele teve motim, ele foi perdendo cada vez mais homens, até que quando ele finalmente se aproxima do lugar, ele não sabe ainda que se aproximou do lugar, mas ele já está sozinho, ele já perdeu todas as pessoas que o estavam acompanhando. É interessante que em vários momentos o Flamínio fala de uma impressão de infinitude, e essa impressão, ela é meio que por conta da mente, então ou por causa do medo, ou por causa da ansiedade. Então ele fala assim, por exemplo, vários dias errei sem encontrar água, um único dia enorme, multiplicado pelo sol, pela sede e pelo temor da sede. Bom, ele diz então que chega muito cansado num determinado lugar, tá meio escuro, ele não identifica o lugar direito, mas ele tá morto de sede e tem um riacho sujo passando. E aí ele não se aguenta e se taca lá no riacho, com a cara na água e bebe daquela água. E aí ele começa a perceber que por ali tem umas criaturas meio estranhas, uns seres meio atarracados, meio cinzentos, nus, com uma barba muito grande. E ele supõe que sejam os trogloditas, um grupo de bárbaros que moram em cavernas e se alimentam de cobras e que seriam assim culturalmente atrasados, ele já teria ouvido falar e ele deduz que são essas pessoas. Ele acaba dormindo assim numa estrutura de pedra e quando chega amanhã ele percebe que ele chegou na Cidade dos Imortais. Ele vê um muro, por trás desse muro ele vê umas construções e ele percebe que ele na verdade decide que ele tem que dar um jeito de entrar lá. O problema é que o muro é intransponível. Não tem passagem, não tem fenda, não tem buraco. Depois de um longo tempo caminhando, ele percebe que tem uns buracos no chão. Umas espécies de cavernas subterrâneas. E aí ele então desce por uma dessas cavernas e começa a perceber que no subsolo, no subterrâneo, tem uma série de galerias. Essas galerias têm portas e as portas dão em labirintos. E ele fica um tempão percorrendo, não se sabe quanto tempo, aqueles labirintos. Novamente ele se refere, ele dá um senso de infinitude quando está percorrendo esses labirintos. Ele diz assim: ignoro o número total de câmaras, minha desventura e minha ansiedade multiplicaram-nas. Então, ele não sabe, estava ali no escuro, no meio daquelas câmaras, labirintos, ele não sabe quanto tempo ele ficou andando por ali. Num determinado momento, ele sai numa câmara e percebe uma luz vindo do alto. Quando ele olha para cima, ele vê um buraco, ele vê que tem uma saída e que na parede, né, dessa espécie de poço, tem uma escada de metal. Então ele sobe finalmente, né, feliz de depois de tanto tempo no escuro e vagando por galerias que se repetem, ele consegue sair e ele vê que ele saiu na Cidade dos Imortais. Ele saiu dentro da Cidade dos Imortais. E lá dentro ele começa a ficar muito perturbado porque a cidade parece não fazer qualquer sentido, é uma construção insana, ela parece não ter qualquer finalidade. É uma cidade abandonada, então ela tem janelas que são muito altas e inacessíveis, escadas que dão em lugar nenhum, portas que dão para lugares fechados, enfim. A construção não faz sentido. E ele começa a ficar muito perturbado com aquilo, e daí ele conclui que aquela cidade foi construída por deuses, que aqueles deuses estavam loucos e que aqueles deuses agora estavam mortos. Só que ele não chega lá sozinho. Um daqueles trogloditas que estavam perto dele acabou seguindo ele até lá. E ele, depois de um tempo assim de viver o horror diante daquela construção que para ele era abominável, era uma afronta à existência humana inteligente, ele decide voltar e aí vai percorrendo as galerias novamente para tentar sair de lá. E aí ele acaba então vivendo, né, ficando ali com aqueles seres que não falavam. Ele diz que passa muitos anos ali, depois que ele consegue sair da cidade, com os tais trogloditas. E ele decide ensinar esse que o seguiu fielmente a falar. E ele não consegue. Ele decide que ele vai adotar esse ser como se fosse um cachorro. E presume que ele tem que ser mais inteligente do que um cachorro. Então, em algum momento, ele tem que aprender a linguagem, mas a criatura se recusa. E aí, muitos anos se passam, ele fica ali vivendo com aquelas pessoas até que um dia chove. E parece existir uma comoção ali geral. Os trogloditas saem, cada qual do seu buraco, cada qual da sua caverninha, e vão pro lado de fora para tomar aquele banho de chuva. E ele, muito feliz, porque finalmente está chovendo e eles estavam numa área desértica, começa a gritar:
o nome que ele deu pro troglodita. E o nome que ele deu foi Argos, o nome do cão do Ulisses na Odisseia. E aí ele começa a falar Argos, Argos, gritar o nome que ele, né, com o qual ele batizou o troglodita. E o troglodita responde, ele fala Argos, cão de Ulisses. E aí o Flamínio fica muito estupefato, né? E aí ele pergunta, o que você conhece do Homero? E aí a revelação, né? O troglodita diz pra ele, Homero, a Ilíada. Eu me lembro que há muito tempo, há 1000 anos, eu escrevi esse texto. Ou seja, o troglodita que estava acompanhando Flamínio era o Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. Bom, então o Flamínio vai contar que o Homero conta pra ele, né, com muita dificuldade, num grego assim muito arcaico, porque fazia anos que ele não falava. Ele vai contar a história da Cidade dos Imortais, vai dizer que existiu sim uma cidade, uma bela cidade, uma suntuosa cidade, assim, um grande monumento, mas que na eternidade as coisas meio que perdem sentido, né? O Argos dá a entender que ser imortal é ser irrelevante, que nada do que eles faziam parecia ter sentido numa escala de eternidade, eles não tinham um senso de propósito de uma vida pessoal. Então eles destroem a cidade imortal e com os destroços eles constroem aquela cidade que o Flamínio viu, aquela cidade absurda que não faz sentido. E é engraçado porque essa cidade, ela acaba servindo como um símbolo do que seria essa imortalidade, de homens sem contexto, de homens sem o que seria a preciosidade de uma vida finita. E o Borges vai fazer uns comentários muito interessantes sobre isso. Ele vai dizer assim, e isso é uma passagem do manuscrito: ser imortal é insignificante, exceto o homem e todas as criaturas o são, pois ignoram a morte. O divino, o terrível, o incompreensível é se saber imortal. Mais adiante ele diz assim, a morte ou a sua alusão torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por se dissipar como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável e do casual. Entre os imortais, por sua vez, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre incansáveis espelhos. Nada pode acontecer uma única vez, nada é preciosamente precário. Então, diante dessa falta do que é precioso, do que é único, a vida dos imortais não faz sentido e eles meio que decidiram viver na própria cabeça, viver no pensamento. Eles não têm mais essa perspectiva de que o que eles façam pode ser importante. E seria diferente com os homens. Seria um pouco diferente, né? Então, assim, Borges meio que cria essa alegoria aí, essa metáfora dos imortais para falar como a imortalidade seria ruim, como ela seria uma espécie de castigo, como, assim, a ideia de que a imortalidade traria alguma espécie de glória, ela é ilusória, numa perspectiva de vida pessoal, de vida única. O Flamínio Ruffo, então, num determinado momento, diz que ele lembra de uma religião que dizia que cada coisa tem o seu equivalente contrário, então que se existe um rio que dá a imortalidade, deve haver o rio que devolve a mortalidade. E então ele decide se jogar no mundo, viajar, até que ele encontre esse maldito rio que vai lhe restituir a mortalidade. Na quinta parte do conto, o Marcos Flamínio vai citar as coisas que ele andou fazendo, então, desde que ele resolveu viajar e procurar o rio da mortalidade, né? Então ele vai citar uma série de coisas que ele fez. Ele vai dizer, então, que ele transcreveu num idioma que ele já esqueceu as 7 viagens de Simba e a história da Cidade de Bronze. Ele vai dizer que jogou muito xadrez numa prisão em Samarcanda. Ele vai dizer que em Bicanir professou astrologia e também na Boêmia. Ele vai dizer que no século XVII, em Aberdeen, ele assinou para receber os volumes da tradução da Ilíada de Pope, aqueles que são citados no início do conto. Depois ele vai dizer que conversou com o professor de retórica, Giambattista. Enfim, ele vai dizendo que fez um monte de coisas até que num determinado momento ele percebeu que ele era mortal de novo.
Num determinado momento, ele diz que já no século XX, ele volta para perto do Mar Vermelho e aí ele se lembra desse passado muito remoto de quando ele era tribuno em Roma. E quando ele chega lá nos arredores, ele vê um riacho de água clara e por costume ele prova da água. Né? Vamos lembrar que ele estava atrás do rio que devolvia a mortalidade. E aí, até o momento em que ele se machuca numa árvore espinhosa e percebe que voltou a ser mortal, porque ele tem um ferimento que sangra bastante, e ele fica, voltei a ser mortal. Bom, essa quinta parte, então, ela termina com um comentário que ele vai fazer do próprio texto. Né? Ele vai fazer uma espécie de análise do discurso do próprio texto e ele vai comentar algumas coisas que ele acha exageradas no modo de contar, né? Ele vai dizer assim, que algumas coisas ele acha meio falsas, porque ele faz o abuso de traços circunstanciais, procedimento que aprendi com os poetas e que contaminam tudo de falsidade, uma vez que esses traços podem ser abundantes nos fatos, mas não em sua lembrança. E guardemos essa informação. E aí mais adiante ele vai dizer que as coisas que ele conta, elas têm um sentido muito patético, e aí patético no sentido daquilo que causa uma comoção, né? Se ele tivesse sido Homero, não Flamínio Rufo, porque ele vai dizer que todas essas coisas que ele escolhe dizer que fez, joguei xadrez, estudei, assinei uma tradução, discutir filosofia, que essas coisas elas não fazem sentido, ou elas não têm muita importância se ditas pelo tribuno, pelo guerreiro Flamínio Rufo, que elas só têm sentido, e um sentido patético, né, comovente, de fato, se elas tivessem sido ditas pelo Homero. E aí ele conclui que ele era Homero. E uma das maneiras também que ele conclui é porque ele cita que em vários momentos no relato dele, ele diz coisas que não foi ele que disse, que são coisas que estavam na obra do Homero, né? Então ele vai dizer assim: a história que contei parece irreal, porque nela se misturam os acontecimentos de dois homens diferentes. No primeiro capítulo, o cavaleiro quer saber o nome do rio que banha as muralhas de Tebas. Flamínio Rufo, que anteriormente deu à cidade o epíteto de Hecatômpilos, diz que o rio é o Egito. Nenhuma dessas locuções é adequada a ele, mas sim a Homero, que faz menção expressa na Ilíada de Tebas e Hecatômpilos e na Odisseia pela boca de Proteu e de Ulisses. Diz invariavelmente Egito em vez de Nilo. No segundo capítulo, o romano ao beber a água imortal pronuncia algumas palavras em grego. Essas palavras são de Homero e podem ser encontradas no fim do famoso Catálogo das Naves. Catálogo das Naves é aquele pedaço da Ilíada, onde ele vai citar todos os barcos, todos os navios e quem está neles, né? E aí ele vai dizer assim: depois, no vertiginoso palácio, fala de uma reprovação que era quase um remorso. Essas palavras são de Homero e podem ser encontradas no fim do famoso Catálogo das Naves. Depois, no vertiginoso palácio, fala de uma reprovação que era quase um remorso. Essas palavras correspondem a Homero, que projetara esse horror. Sim, ele repete toda a sua estrutura de novo. Tais anomalias me inquietaram. Outras de ordem estética permitiram descobrir a verdade. O último capítulo as inclui. Ali está escrito que militei na ponte de Stamford, que transcrevi em Bullock, as viagens de Simba, o Marujo, que subscrevi em Aberdeen para a Ilíada inglesa de Pope. Aí ele vai citar todas aquelas coisas que ele disse, que ele jogou xadrez, que ele fez e aconteceu, e aí ele diz o seguinte: o narrador não repara no bélico, e sim na sorte dos homens, né? Ou seja, toda aquela narrativa faz sentido se dita da boca do Homero. E aí ele conclui: eu fui Homero, em breve serei ninguém, como Ulisses. E aqui ele cita uma fala do Ulisses na Odisseia, quando ele fere, se não me engano, o Ciclope. E o Ciclope fica perguntando: quem me feriu? Quem é você? Qual é seu nome? E ele diz: eu sou ninguém. Quando te perguntarem quem te feriu, diga que foi ninguém. E é exatamente isso que esse Ciclope vai fazer. Quando perguntarem quem te feriu, ele vai dizer: quem me feriu foi ninguém. Então cria essa confusão. Então ele diz: eu fui Homero, em breve serei ninguém, como Ulisses, em breve serei todos, estarei morto. Bom, então esse é o fim da quinta parte do manuscrito do Flamínio Rufo. Antes disso, ele vai dizer o seguinte: quando o fim se aproxima, já não restam imagens da recordação, só restam palavras. E é interessante apontar, né, que eu também não quis ficar lendo muitas citações, porque o vídeo vai ficar grande,
que em vários momentos do conto, né, na verdade, nessa parte do manuscrito, o Flamínio diz coisas que são passagens ou da Ilíada ou da Odisseia. Então, por exemplo, quando ele está morto de sede e vai quase desmaiar, antes de desmaiar ele diz uma frase. Essa frase é da Ilíada ou da Odisseia. Num outro momento, quando ele vai conversar com alguém, ele também faz uma frase. Na verdade, ele vai fazer uma oração, ele vai falar alguma coisa na frente dos trogloditas. E essa frase também é o da Ilíada ou da Odisseia. Ou seja, antes dele saber da história do troglodita Homero, ele, em vários momentos, ele cita frases do Homero. E aí, então, finalizada a quinta parte, vem um pós-escrito de 1950, em que acreditamos, o primeiro narrador, aquele lá do início, que cita o Joseph Cartáfilos, o antiquário deu a tradução da Ilíada para a princesa com o manuscrito dentro, ele vai dizer que, ele vai citar um texto aqui, que ele teria lido, que se chamava A Coat of Many Colors, um texto de 1948, e ele diz que esse texto vai citar uma série de autores. Ele vai analisar a obra de alguns autores, ele diz aqui que cita Ben Jonson, Sêneca, e que num determinado momento ele cita a, abre aspas, narração atribuída ao antiquário Joseph Cartáfilos, ou Cartáfilos, e aí fecha aspas. E aí ele vai dizer que o autor dessa obra, que seria um tal de Dr. Nahum Cordovero, desse artigo, ele vai concluir que esses escritos são apócrifos, e que esse manuscrito é apócrifo, porque ele vai dizer que esse manuscrito do Flamínio, ou do Joseph Cartáfilos, é todo composto por apropriações de obras de outros autores. Então ele vai dizer aqui que no primeiro capítulo ele tem breves interpolações de Plínio, de História Naturalis. Depois o segundo tem de Thomas de Quincey, da obra Writings. O terceiro de uma epístola de Descartes ao embaixador Pierre Chanou. No quarto, são fragmentos de Bernard Shaw, de Back to Methuselah. Enfim, ele compreende que isso não é um manuscrito antigo de uma pessoa que viveu anos e anos e anos. Ele é uma invenção. E esse narrador que está citando esse texto, esse artigo, diz que não concorda, que acha essa interpretação inadmissível, porque... E aí ele vai citar o Cartáfilos. Ele vai dizer que o Cartáfilos diz: quando o fim se aproxima, já não sobram imagens da recordação, só restam palavras. E aí esse narrador vai concluir: palavras deslocadas e mutiladas, palavras de outros. Foi a pobre esmola que lhe deixaram as horas e os séculos. Bom, para quem não leu o conto, essa sinopse deve ter ficado muito louca, muito complicada. Mas assim, recapitulando muito brevemente, você tem um narrador que cita esse manuscrito do Joseph Cartáfilos, que o Joseph Cartáfilos põe dentro de uma tradução da Ilíada e dá para a princesa da Inglaterra. Joseph Cartáfilos, que seria um antiquário. A maior parte do conto, então, é a reprodução do manuscrito, que vai contar a história desse tribuno romano, Flamínio Rufo, que vai então em busca dessa cidade dos imortais, e lá ele conhece um grupo de trogloditas, conhece uma cidade absurda e descobre que um desses trogloditas era Homero, ou seja, o fundador da literatura ocidental. E depois então ele vai descobrir que ficou imortal, porque aquele rio de água suja onde ele bebeu a água à noite era o rio da imortalidade. E mais tarde, então, ele vai em busca de um rio que lhe devolva, lhe restitua a mortalidade, e ele consegue, tá? E então, no fim de todo esse manuscrito, tem esse comentário de um texto crítico de vários autores, inclusive da obra desse manuscrito do Cartáfilos. Ok? Então, só para recapitular mais ou menos a cronologia do trem aqui. E aí, tem algumas coisas interessantes a serem ditas, né? O nome do conto é O Imortal, e o Borges vai fazer elucubrações sobre imortalidade, sobre o quão terrível seria ser literalmente imortal e qual é a imortalidade possível para o ser humano. Uma coisa interessante que já serve como chave de leitura são as epígrafes. Sempre falo isso, as epígrafes do Borges nunca estão lá à toa. E ele vai citar, então, um trecho do Francis Bacon, em que Francis Bacon diz: Salomão disse,
Não há nada de novo na Terra, né? Ele cita aqui, there is no thing upon the earth. Aí ele lembra que Platão teria dito que todo conhecimento não passa de lembrança. Ele vai, na verdade, vai dizer como uma coisa complementa a outra, né? Como o pensamento de Platão complementa o Eclesiastes. E então o Salomão sentencia que toda a novidade não passa de esquecimento. Né? Então ele faz essa ligação entre o Eclesiastes e Platão, né? Dizendo que não tem nada de novo, tudo se repete e o que você acha que é novo, na verdade, é porque você esqueceu que já existia. Outra coisa interessante a se notar é que Joseph Cartáfilos é uma menção à lenda do judeu errante. O judeu errante teria sido um porteiro de Pôncio Pilatos e ele teria batido em Jesus para Jesus andar mais rápido. E aí Jesus virou para a cara dele e falou assim: eu vou, mas eu vou voltar e você vai ficar aí esperando até eu voltar. Ou seja, ele meio que joga uma maldição nesse homem de que ele não vai morrer até que Jesus volte, ou seja, até o fim dos tempos. E isso meio que como um castigo, né? Mas enfim, ele teria ficado conhecido como judeu errante, porque não morre nunca. Até que Jesus volte, não morre nunca. Então já é uma ideia de imortalidade como castigo. E o que acontece? O Borges, ele começa a fazer essas elucubrações sobre como a imortalidade não seria importante para um homem. Ela, na verdade, tiraria do homem o senso de propósito, o senso de um sentido, numa perspectiva de uma vida individual, de acordo com aquelas citações que eu li aqui para vocês, né? Em que ele diz que a morte no homem é que torna as coisas preciosas, valiosas, é que dá um valor. E que as coisas que um homem faz numa perspectiva de eternidade perdem qualquer valor, perdem a importância. Depois, o Borges vai casar essa reflexão com a reflexão de qual seria a imortalidade possível num homem, né? Então, quando a gente percebe que Flamínio Rufo fica repetindo Homero, a gente descobre que essa é a imortalidade. Homero vai ser citado para sempre. Homero funda a literatura ocidental e o Borges acena para o fato de que tudo que foi escrito depois é continuação de Homero. Homero continuará sendo continuado. A obra de Homero vai continuar sendo continuada, vai continuar sendo citada ao longo do tempo. Então é essa a imortalidade possível no homem, essa imortalidade através da cultura, da tradição cultural, da arte, do imaginário, né? E aí quando ele diz que ele concluiu que ele, né, fui Homero, serei Ulisses, enfim, é interessante lembrar que aqui no final, na verdade, o Flamínio Rufo, ele foi Homero, ele era também Homero, e ele também foi todas essas outras pessoas que o crítico cita aqui no artigo, né? Ele foi Plínio, foi De Quincey, foi Descartes, foi Bernard Shaw, né? Ou seja, o Borges acena muito para essa coisa de que todo texto traz coisas dos textos anteriores, né? E que tudo é uma espécie de repetição, de resgate. E isso fica mais claro quando ele diz que só há palavras, né? Que quando chega a hora final, o que você não tem são memórias vívidas, mas são as palavras para falar delas, né? Então já não sobram imagens da recordação, só restam palavras. Palavras deslocadas, mutiladas, palavras de outros. Isso é muito interessante porque isso dialoga muito com uma coisa que Borges sempre fala, que é a de que ele é um escritor-leitor, de que ele não é... Nada do que ele escreve é tão original, na verdade são reescrituras de tudo que ele leu. E o Borges se utiliza muito dessa metáfora muito bonita do livro como espelho do mundo, né? De como o mundo e livro se refletem mutuamente. Porque o livro sempre vai refletir coisas que já estão no mundo em forma de tradição. E o mundo também, as dinâmicas do mundo também são muito afetadas por tudo aquilo que fica registrado, né? Então, são influências mútuas o tempo inteiro, né?
do que a gente faz, e essa coisa de que o Borges questiona, de certa forma, a originalidade, a novidade, né, do que está ali na epígrafe. Então, o que a gente faz no mundo é reflexo do que foi feito antes, do que a gente sabe que foi feito antes por uma tradição. E, ao mesmo tempo, o livro só está reproduzindo essas coisas, essas tradições existentes no mundo, né? Então, o Borges cria muito essa metáfora muito interessante do livro, e muitas vezes também da biblioteca, como o próprio universo, né? E um livro que contém vários livros em si, um livro cujo texto é formado por vários outros livros, né? Um livro que contém todos os livros, enfim, essa coisa do livro eterno, né? Então a eternidade do homem, ela se dá na espécie e não na individualidade, né? É como se o homem estivesse escrevendo esse longo livro através da espécie. Então tudo que um ser humano escreve vai sendo perpetuado nessa obra em contínua produção desde Homero, né? É interessante porque, assim, se o Borges cria essa alegoria do homem imortal para mostrar como se isso seria uma ilusão, né? Como a vida de um imortal seria aquela coisa totalmente sem importância, né? E ele vai até dizendo que aqueles trogloditas, aqueles imortais, eles ficam indiferentes, eles passam a não ter empatia, não ter interesse, ficam completamente apáticos. Isso é o exagero, né, do que é essa ilusão de imortalidade. E no final, quando o Borges ele deixa uma nota pessimista bem sutil, bem no fim do texto, quando ele diz que essas palavras de outros, palavras mutiladas e repetidas, foi a pobre esmola que lhe deixaram as horas e os séculos. Porque, na verdade, nem numa perspectiva individual, pessoal, o Borges acredita em originalidade, heroísmo. E ele vai dizer, ele vai tratar muito disso em todos aqueles contos que a gente falou aqui do livro Ficções, em que ele trata do tema do herói e do tema do traidor. Em que ele diz que são equivalentes. É só um acaso que um foi o traidor e o outro foi o herói. Porque, na verdade, o que importa é esse destino de humanidade. E essa ideia que ele repete o tempo todo de que um homem é todos, de que cada pessoa é ninguém, né? Então, para dar uma amarrada nessas conclusões do Borges, de uma eternidade possível somente na espécie e de uma espécie de autoria única, eu vou ler alguns textos do Borges e de críticos. No Outras Inquisições, que é o livro de artigo do Borges, ele vai, no livro de ensaios, né, ele começa a flor de Coleridge meio que tratando desse autor, e aí ele vai dizer o seguinte: por volta de 1938, Paul Valéry escreveu: a história da literatura não deveria ser a história dos autores e dos acidentes de sua carreira ou da carreira de suas obras, mas sim a história do espírito, com maiúscula, como produtor ou consumidor de literatura. Essa história poderia ser levada a termo sem a menor menção de um único escritor. Não era a primeira vez que o espírito formulava essa observação. Em 1844, no vilarejo de Concorde, outro de seus amanuenses anotara: dir-se-ia que uma única pessoa redigiu todos os livros que há no mundo. A unidade central deles é tal que se torna inegável o fato de serem obra de um único cavalheiro onisciente. Sobre Borges, vou citar algumas coisas interessantes sobre essa ideia do livro como universo. Nesse livrinho aqui, Borges, uma poética da leitura, do Émile Monégal, ele começa citando a crítica francesa do Borges, né? Autores franceses que falaram do Borges. E ele vai citar dois autores que dizem coisas muito interessantes que se relacionam com esse conto. Não são sobre esse conto, mas que se relacionam com esse conto. E ele vai citar, então, dois críticos, que é o Maurice Blanchot e o Gérard Gennet. O Blanchot teria dito o seguinte sobre Borges: suponho que Borges recebeu o infinito da literatura. Não quero dar a entender que ele tem um conhecimento sereno extraído das obras literárias, mas para afirmar que a experiência da literatura é talvez fundamentalmente próxima dos paradoxos e dos sofismas que Hegel, para dissimular, chamava de um mal infinito. Para o homem medido e comedido, o quarto, o deserto e o mundo são lugares estritamente determinados. Para o homem desértico e labiríntico, destinado ao erro de uma marcha necessariamente mais longa do que sua vida, o mesmo espaço será verdadeiramente infinito,
mesmo se ele sabe que ele mesmo não é, e tanto mais quanto mais ele o souber. Em seguida, ele vai dizer assim: mas se esse mundo é um livro, todo livro é um mundo, e dessa inocente tautologia derivam consequências temíveis. Para começar, não há limite de referência. O mundo e o livro tocam eternamente e infinitamente suas imagens refletidas. Esse poder indefinido de espelhamento, essa multiplicação cintilante e ilimitada, que é o labirinto da luz e que de resto não é nada. Será então tudo que encontraremos vertiginosamente no fundo de nosso desejo de compreender. Para terminar, se o livro é a possibilidade do mundo, devemos concluir daí que é também a obra que cabe no mundo, não apenas o poder de fazer, mas esse grande poder de fingir, de mascarar, de enganar, do qual toda obra é produto, tanto mais evidente quanto melhor for dissimulado esse poder nela. Depois, para citar uma passagem do Gerard Genet, Borges compreende que a perigosa dignidade da literatura não consiste em fazer-nos supor no mundo um grande autor absorto em sonhadoras mistificações, mas de fazer-nos experimentar a proximidade de uma estranha força neutra e impessoal, que ela se dê pessoalmente e que cada livro seja a unidade inesgotável de um só livro e a repetição extenuante de todos os livros. Bom, então é mais ou menos isso que o Borges vai abordar aqui nesse conto sobre a imortalidade. Então, a única imortalidade possível é essa imortalidade na literatura, na tradição cultural, na verdade, que se propaga através de todos os homens, né? Então, o homem imortal na sua espécie, né? No homem com H maiúsculo. O homem estaria fadado a sempre falar, criar e escrever, se reapropriando, repetindo, reformulando as coisas que já teriam sido ditas antes dele. Uma coisa interessante de notar é que o Borges realiza essa atividade, né, esse fenômeno na sua própria literatura, porque esse e isso eu já falei inúmeras vezes nos vídeos em que falo do Borges aqui, que o Borges é um escritor leitor. Ele é um autor que cita muitos outros livros e escritores, ele faz inúmeras citações e referências na obra dele. Ele tem esses textos que são como bibliotecas, né? Porque tem pedaços dos textos dos outros, né? Tanto os literários como os filosóficos, históricos, religiosos, né? Vocês sabem que o Borges se apropria aí de algumas disciplinas pelo seu caráter estético. E uma coisa interessante também é que aqui ele tá fazendo uma homenagem nesse conto ao Homero, né? E ele, de uma certa forma, cria uma odisseia para Joseph Cartaphilus, né? Ou para Flamínio Rufo. Porque é uma história de jornada também, desse tribuno que abandona suas tropas, vai em busca de uma coisa mágica, mística. Quando chega lá e descobre a verdade, ele decide fazer um outro tipo de jornada. E ele chega até o século XX, né? Quando ele finalmente descobre que é mortal, isso é 1921. E quando ele entrega o manuscrito para a princesa na Inglaterra, isso é 1929. Então o Borges aqui não só faz esse monte de citações de Homero, de Bacon, como ele dialoga com a obra do Homero ao criar uma narrativa que é muito tradicional da literatura, que é a narrativa de jornada para Joseph Cartaphilus, né? Então ele realiza no próprio texto essa questão de que as coisas só podem ser ditas por apropriações e por repetições de uma tradição e das coisas que foram produzidas antes. Bom, analisando esse conto do ponto de vista da obra toda do Borges, né, a gente tem o gênero que ele funda aqui também, de uma certa forma, na primeira e na última parte, que seria o gênero ensaístico, né? Então um conto ensaístico em que ele cria ficção, mas se apropriando do gênero ensaístico, né? Então um ensaio ficcional. E a gente tem também os interesses dos temas do Borges, que são esses temas históricos, filosóficos, literários. O Borges fala muito de literatura na própria arte e, de uma certa forma, metafísicos também, quando ele trabalha essa ideia de imortalidade, né, e qual é a imortalidade possível. A literatura do Borges também está associada ao fantástico, então ele cria nessa história dos imortais, que seriam os trogloditas, e desse homem que durante muitos séculos também foi imortal,
né? E que ele cria como alegoria para fazer essa discussão da única imortalidade possível, né? Estão diluídas aqui no conto menções sutis a uma série de correntes filosóficas. Preferi não falar delas, porque eu sabia que o vídeo ia ficar imenso, mas só para citar, ele faz menção ao idealismo de Platão, ele cita aqui um filósofo chamado Giambattista Vico, que falaria de uma teoria cíclica. Em algum momento parece que ele fala de... Ele pode estar fazendo menção ao mito da caverna ou à teoria da casualidade. Enfim, o Imortal é um conto que fala de muitas coisas, e ele tem pequenas referências a muita coisa. Nada aqui tá jogado, assim... O projeto de construção do Borges é muito amarradinho e muito impressionante. É um conto sensacional. Eu gosto muito de dizer que esse foi o primeiro texto do Borges que eu li na vida, porque o primeiro livro que eu li na vida foi o Aleph, e eu comecei a ler Borges por esse conto, o Imortal. E a gente fica muito chocado, porque assim, o Borges foi um autor argentino do século XX, mas quando você lê os textos dele, você tem a impressão de que ele tem uma sabedoria milenar aqui, né? O Borges, ele escreve uma literatura muito impessoal e que parece que traz conhecimento de muitos séculos, né? É uma coisa muito impressionante, uma coisa muito diferente dentro de literatura contemporânea, né? É uma coisa muito intrigante. Bom, me digam se vocês leram o conto, se vocês gostaram, o que vocês acharam e se vocês fizeram alguma interpretação diferente da minha. Vamos bater papo aí nos comentários. Beijos e até a próxima. Tchau.